Quantas vezes você já se viu tentando resolver tudo sozinho? Quantas vezes acreditou que bastava mais esforço, mais horas de trabalho, mais planejamento, mais força de vontade e que dessa forma conseguiria vencer? Mas no fim, a sensação que fica é de esgotamento. Você corre, luta, insiste, mas a vitória parece sempre escapar das suas mãos. É como se algo invisível sempre puxasse para trás. É nesse ponto que surge a pergunta que ecoa dentro de você: até quando vai lutar sozinho? Até quando vai carregar fardos que não foram feitos para serem carregados por um ser humano frágil, mas sim entregues nas mãos de um Deus Todo-Poderoso? A verdade é que muitos vivem exaustos não porque enfrentam grandes inimigos, mas porque tentam enfrentá-los sozinhos. O peso da vida, quando não é colocado diante do altar, se torna insuportável. Por isso, Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não é apenas uma promessa de conforto, é uma ordem de entrega. O Senhor está dizendo: pare de lutar sozinho, traga sua carga para mim, permita que eu lute por você. Mas enquanto insistirmos em travar batalhas com a força do braço, permaneceremos presos ao ciclo do cansaço e da frustração. O clamor muda a história porque é o momento em que o coração reconhece sua limitação e busca socorro no céu. Clamar não é apenas orar com palavras bonitas, mas abrir a alma, rasgar o coração diante de Deus, como fez Ana quando orou em lágrimas pedindo um filho. É como Davi diante dos gigantes, quando reconheceu que sua força não estava na armadura, mas no Senhor dos Exércitos. É como Pedro, afundando nas águas, que clamou: Senhor, salva-me, e imediatamente foi socorrido. O clamor atrai o agir do Espírito Santo, porque mostra dependência total. É nesse instante que os céus se movem e o sobrenatural se manifesta. O Salmo 91 revela essa realidade quando diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Descansar não é desistir, é confiar. Descansar é saber que mesmo quando não entendemos o processo, Deus continua no controle. E o Salmo 23 confirma: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esses dois textos se completam e mostram que a chave não é lutar sozinho, mas caminhar acompanhado da presença do pastor, protegido pela sombra do Altíssimo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Lutas no lar, problemas financeiros, conflitos interiores, sentimentos de incapacidade, doenças que consomem as forças, perseguições que ferem a alma. Você olha ao redor e não encontra saída. Mas hoje, esta mensagem chega até você como resposta. Não lute mais sozinho. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele só age onde há entrega. Quando você clama, ele vem. Quando você abre o coração, ele preenche. Quando você reconhece que não pode, ele mostra que pode todas as coisas. Esse vídeo não é apenas mais um conteúdo para te emocionar. É um convite para mudar sua postura diante da vida. Você não precisa carregar mais esse peso. O Espírito Santo deseja caminhar ao seu lado, sustentar seus passos, abrir portas que ninguém pode fechar e derramar paz que o mundo não pode dar. Mas tudo começa com uma decisão: deixar de lutar sozinho e começar a clamar. Por isso, permaneça comigo até o fim, porque nesta mensagem, você será conduzido a um momento de oração que pode transformar completamente o rumo da sua vida. Você verá que aquilo que parecia impossível começa a mudar quando o coração se rende. O Espírito Santo já está agindo enquanto você escuta essas palavras. E quanto mais seu coração se abre, mais forte será a presença de Deus na sua história. Hoje é o dia de entregar, clamar e experimentar um novo tempo. O ser humano carrega dentro de si a tendência de acreditar que pode resolver tudo sozinho. Desde cedo aprendemos que precisamos lutar, conquistar, superar, resistir, e assim seguimos tentando enfrentar as batalhas da vida apenas com as nossas próprias forças. Mas existe um ponto inevitável nessa jornada: o peso do esforço humano. Ele se torna um fardo tão grande que aos poucos rouba a alegria, a esperança e até a fé. Esse peso aparece de muitas formas. Pode ser no corpo,
que já não responde da mesma maneira depois de tantas noites mal dormidas, tanto cansaço acumulado e tantas preocupações que drenam as energias. Pode ser na mente, sobrecarregada por pensamentos de ansiedade, incerteza e medo do futuro. Pode ser no coração, que guarda feridas de decepções, traições e palavras negativas que ainda ecoam como correntes invisíveis. E, espiritualmente, esse peso é ainda mais cruel, porque faz a pessoa acreditar que Deus se esqueceu dela, que está sozinha na luta e que talvez nunca consiga vencer. Mas a Bíblia é clara: o esforço humano sem Deus tem limite. Em João 15:5, Jesus diz: "Sem mim nada podeis fazer." Essa declaração não é uma crítica à nossa capacidade, mas um lembrete da nossa limitação. Podemos tentar, podemos lutar, podemos até conquistar algumas vitórias temporárias, mas quando a batalha é espiritual, e todas as grandes batalhas da vida são, nossas forças não bastam. O inimigo não teme o cansaço humano, mas treme diante da presença de Deus. O Salmo 91 nos lembra que a verdadeira proteção não está no que podemos controlar, mas no esconderijo do Altíssimo. O salmista não diz: "Aquele que luta sozinho vencerá", mas sim: "Aquele que habita no esconderijo descansará." Descanso aqui é antídoto contra o peso do esforço humano, é uma entrega que liberta. O Salmo 23 completa essa visão dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Isso significa que a verdadeira vitória não nasce da pressa ou da exaustão, mas da confiança no pastor que conduz cada passo. É nesse ponto que muitos tropeçam. Confundem esforço com fé, luta com perseverança. Esforço humano sem direção divina é apenas desgaste. Perseverança com fé é o que abre portas. Quantas pessoas você conhece que trabalham incansavelmente, mas nunca prosperam? Quantas que tentam construir relacionamentos saudáveis, mas sempre terminam em decepção? Quantas que investem em soluções rápidas, mas permanecem presas aos mesmos problemas? Esse é o peso do esforço humano. Muito movimento, pouco resultado. E é exatamente nesse lugar que o inimigo tenta aprisionar corações. Ele sabe que, quanto mais você acredita que precisa lutar sozinho, mais fácil será esgotar suas forças. Quando o corpo está cansado, a mente enfraquece. Quando a mente enfraquece, a fé vacila. E quando a fé vacila, os impedimentos parecem intransponíveis. Esse ciclo precisa ser quebrado. E a única forma de fazer isso é reconhecer que nossas forças não são suficientes, mas as de Deus são inesgotáveis. Isaías 40:29 declara: "Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor." Essa é a resposta de Deus ao peso humano. Ele não espera que sejamos heróis autossuficientes, mas filhos que reconhecem a necessidade de depender do Pai. O Espírito Santo age justamente nesse ponto. Quando o homem chega ao limite, ele entra com poder ilimitado. Onde as mãos humanas não alcançam, a mão de Deus se estende. Onde os pés não conseguem avançar, ele abre novos caminhos. Onde a mente não consegue imaginar saída, ele cria soluções que jamais poderiam ser planejadas por nós. Hoje você precisa reconhecer o peso que tem carregado sozinho. Talvez seja o peso das dívidas, das cobranças, das comparações, das expectativas frustradas. Talvez seja o peso de feridas emocionais ou espirituais que nunca cicatrizaram. Esse peso não é apenas sinal de luta, é também um chamado para entregar. Porque enquanto você insistir em carregar tudo sozinho, continuará esgotado. Mas no momento em que clamar e entregar ao Senhor, esse peso começará a sair dos seus ombros e dará lugar à leveza da presença de Deus. Não lute mais até o ponto de se destruir. Deus não te chamou para viver cansado e sem esperança, mas para caminhar guiado pelo Espírito Santo, sustentado pela sua força e aliviado pelo seu cuidado. O peso humano é limitado, mas o poder divino é eterno. O esforço humano esgota, mas a graça renova. Essa é a escolha diante de você: continuar carregando sozinho ou entregar e ver o céu agir. Existe um convite que atravessa os séculos e continua ecoando até hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mateus 11:28. Essas palavras de Jesus não foram direcionadas apenas para uma geração específica, mas para todos os que sentem o peso do esforço humano, para todos que carregam fardos maiores do que conseguem suportar. É um convite divino ao descanso, não apenas físico, mas espiritual e emocional. Descansar em Deus não é sinônimo de passividade. Não significa cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem esforço. O descanso que Jesus oferece é um descanso de alma. É a libertação da ansiedade, do medo e da exaustão interior que consome tantos corações. Ele não está dizendo que não teremos lutas, mas que não precisamos enfrentá-las sozinhos. O descanso divino é a certeza de que, mesmo no meio da batalha, existe um lugar seguro de paz. O Salmo 91 descreve esse lugar como o esconderijo do Altíssimo, onde o coração encontra sombra e proteção. O salmista não fala de uma fuga, mas de uma habitação. O segredo está em habitar na presença de Deus, não apenas visitá-la em momentos de desespero. Quem habita descansa porque sabe que não depende apenas do próprio braço, mas das mãos poderosas do Senhor. Já o Salmo 23 reforça essa verdade dizendo: refrigera a minha alma. Esse refrigério não é apenas para o corpo cansado, mas para a mente inquieta e o coração aflito. O convite divino ao descanso é também um chamado à confiança. Muitas vezes não conseguimos descansar porque acreditamos que, se não estivermos no controle, tudo vai desmoronar. A mente insiste em nos lembrar dos prazos, das dívidas, dos problemas familiares, das enfermidades. Mas o descanso verdadeiro só é possível quando entregamos o controle a Deus. Quando compreendemos que Ele é o pastor que nos conduz, que Ele está no comando, que nada escapa do seu olhar, então podemos finalmente respirar e descansar. Lembre-se de Elias no deserto, após enfrentar batalhas espirituais intensas contra os profetas de Baal. Ele estava exausto, deprimido e desejando morrer. Mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou e o fez descansar. Só depois disso lhe deu novas instruções. Esse episódio mostra que até os maiores homens e mulheres de fé precisam parar, recarregar e encontrar descanso em Deus. O descanso não é fraqueza, é parte da estratégia divina. Talvez você esteja tentando provar sua força, mostrar que é capaz, que pode carregar sozinho. Mas Deus está dizendo: pare um pouco, descanse em mim. Eu cuido de você, eu luto por você, eu sustento o que você não pode sustentar. Esse é o convite que o Espírito Santo faz hoje. E quando você aceita esse chamado, o cansaço dá lugar à renovação, a ansiedade se transforma em paz, e a insegurança é substituída pela confiança. Esse descanso é também uma arma espiritual contra a inveja e os impedimentos. O inimigo quer ver você agitado, ansioso, correndo em círculos sem chegar a lugar nenhum. Mas quando você descansa em Deus, você tira do inimigo o poder de te controlar pelo medo. Descansar é declarar: eu confio, mesmo sem entender. Eu espero, mesmo sem ver. Eu creio, mesmo sem sentir. Essa postura de fé desarma qualquer tentativa de ataque. Por isso, não ignore esse convite. Ele é urgente. Não viva como quem corre sem destino, mas como quem caminha guiado pelo pastor. O descanso divino não é uma opção para quando sobra tempo. É uma necessidade vital para todo aquele que deseja vencer. O peso humano esgota, mas o descanso de Deus fortalece. As lutas continuarão existindo, mas você estará preparado para enfrentá-las com a alma renovada. Aceitar esse convite é dar um passo de fé. É admitir que não dá mais para lutar sozinho e abrir espaço para que o Espírito Santo entre em ação. Hoje, o Senhor estende a mão e diz: venha a mim, entregue-se, descanse. E quando você atender a esse chamado, verá que o que antes era peso insuportável se transformará em leveza. Porque em Deus, até os fardos mais pesados se tornam suportáveis. E até as batalhas mais intensas se tornam oportunidades para experimentar a vitória que vem do alto. Um dos momentos mais difíceis da caminhada de fé é quando parece que Deus está em silêncio. Você ora, clama, busca respostas, mas o céu parece fechado.
As palavras sobem, mas não voltam em forma de solução imediata. Esse silêncio, muitas vezes, é interpretado como abandono, como se o Senhor tivesse se afastado. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele não se cala porque esqueceu de você, mas porque está trabalhando em áreas que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia nos mostra isso de forma clara. Entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período de aproximadamente 400 anos em que Deus não falou por meio de profetas. Era um tempo de silêncio aparente, mas não de inatividade. Durante esse período, ele estava preparando o cenário para a vinda de Jesus, o maior de todos os milagres. O silêncio foi apenas o pano de fundo para uma revelação ainda maior. Isso nos ensina que, quando parece que Deus não fala, na verdade ele está organizando o invisível para manifestar algo no tempo certo. O Salmo 91 nos lembra que mesmo quando não vemos, continuamos guardados. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A proteção não depende do que ouvimos, mas de quem confiamos. Já o Salmo 23 reforça essa mesma ideia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale é escuro, o silêncio é real, mas a companhia divina permanece. O silêncio não significa ausência, significa que a fé precisa amadurecer. É nesse silêncio que muitas pessoas desistem. Elas confundem demora com esquecimento e falta de resposta imediata com abandono. Mas Deus não se atrasa. Ele age no tempo exato. Lembre-se de Lázaro. Jesus recebeu o pedido de socorro, mas esperou 4 dias antes de ir ao encontro da família. Aos olhos humanos, parecia atraso. Para Marta e Maria, parecia descaso. Mas o que Jesus queria revelar era que não era apenas um curador de doenças, mas o Senhor que tem poder sobre a própria morte. O silêncio não foi abandono, foi preparação para um milagre maior. O silêncio de Deus também é uma forma de nos ensinar a confiar além dos sentidos. Se tudo fosse imediato, nossa fé seria infantil, baseada apenas em recompensas rápidas. Mas o silêncio nos leva a amadurecer, a continuar crendo mesmo sem ver, a continuar orando mesmo sem ouvir, a continuar caminhando mesmo sem sentir. Esse é o verdadeiro descanso. Confiar na presença dele mesmo quando não ouvimos sua voz. Quantas vezes você já pensou que estava sozinho apenas porque não recebeu a resposta que queria? Quantas vezes confundiu silêncio com rejeição? Hoje, o Espírito Santo te lembra: eu nunca te deixei, apenas fiquei em silêncio para que você aprendesse a confiar mais. Esse silêncio é pedagógico, é estratégico, é amoroso. Ele não nos abandona, mas nos fortalece. Quando parece que Deus está em silêncio, continue orando. Quando parece que nada muda, continue declarando fé. Quando parece que o céu está fechado, continue perseverando. Porque é justamente nesse ponto que o milagre começa a ser preparado. O silêncio não é ausência, é a prova de que Ele está construindo algo maior. Talvez sua vida esteja em um desses momentos agora. Você clama, pede, busca, mas não encontra respostas. Não interprete esse silêncio como abandono. Veja-o como um convite para permanecer. O pastor não deixou a ovelha no vale. Ele apenas está conduzindo de forma que ela aprenda a confiar. E quando o tempo da resposta chegar, você entenderá que cada minuto de silêncio foi necessário para moldar seu coração e preparar o cenário para a vitória. Hoje, o Senhor quer que você saiba que o silêncio dele não é distância, é cuidado. Ele não está inativo, ele está agindo. Ele não se afastou, ele apenas está preparando algo maior. Enquanto você pensa que nada acontece, o céu já está em movimento. E quando a resposta chegar, será tão grandiosa que você entenderá por que precisou esperar. Existe uma diferença profunda entre uma oração comum e um clamor que abre os céus. Orar é falar com Deus, mas clamar é derramar a alma diante dele. Oração pode ser feita com palavras bonitas e organizadas, mas o clamor nasce das entranhas, nasce da dor, nasce da consciência de que não existe outra saída a não ser o socorro divino. É quando a voz treme, quando as lágrimas caem, quando o coração se rasga e diz: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti.
Esse é o clamor que move o céu, que rompe as barreiras invisíveis e atrai a presença do Espírito Santo de forma poderosa. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que clamaram e tiveram resposta. O povo de Israel, escravizado no Egito, clamou, e Deus enviou Moisés para libertá-los. Ana, humilhada pela sua esterilidade, clamou, e Deus abriu seu ventre para gerar Samuel. Bartimeu, o cego à beira do caminho, clamou, e Jesus o chamou para restaurar sua visão. Em todos esses casos, a oração não foi apenas formal, foi um clamor desesperado, carregado de fé, que abriu os céus e trouxe intervenção. O Salmo 91 confirma essa verdade. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Perceba que não se trata de um convite para orações superficiais, mas para a invocação profunda, sincera, vinda do fundo da alma. Deus não ignora o clamor. Ele se inclina para ouvir os que o buscam com todo o coração. Já o Salmo 23 nos mostra o efeito desse clamor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O clamor não apenas abre os céus, mas traz a consciência imediata da presença de Deus, que é suficiente para acalmar qualquer vale. O clamor tem poder porque ele une duas forças, a fé e a rendição. É admitir que somos incapazes por nós mesmos, e ao mesmo tempo, crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É nesse ponto que o Espírito Santo age, porque ele se move onde há dependência. O clamor não é apenas barulho, não é apenas levantar a voz, é a entrega total da alma diante do Criador. Talvez você já tenha feito muitas orações, mas ainda não experimentou o poder do clamor. Orar é pedir, mas clamar é se render. Orar é apresentar pedidos, mas clamar é entregar a vida. Orar pode ser rotina, mas clamar é urgência. O clamor é o som que os céus não ignoram. É como o grito de um filho em perigo. O pai pode não responder a tudo, mas ao grito desesperado ele corre imediatamente. Assim também é Deus. Ele se move quando seus filhos clamam. No clamor, a inveja perde poder, porque a inveja tenta paralisar no silêncio. Mas o clamor rompe esse bloqueio e atrai o agir divino. No clamor, os impedimentos caem, porque os muros espirituais que pareciam intransponíveis não resistem ao eco da fé que se eleva ao céu. No clamor, a alma encontra alívio, porque mesmo antes da resposta chegar, o coração já sente a presença do Espírito Santo agindo. É por isso que hoje você é chamado não apenas a orar, mas a clamar, a deixar que as lágrimas expressem o que as palavras não conseguem, a colocar diante de Deus cada dor, cada peso, cada luta. O clamor não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, não precisa impressionar ninguém. Ele só precisa ser verdadeiro, porque Deus não se move pela estética das palavras, mas pela sinceridade do coração. Enquanto você escuta esta mensagem, permita que sua alma comece a clamar. Talvez sua oração precise se transformar em grito de fé. Talvez seu silêncio precise se transformar em choro diante de Deus. Não lute mais sozinho. Abra os céus com o clamor que nasce da sua verdade e prepare-se, porque quando os céus se abrem, nada permanece do mesmo jeito. O maior desafio da fé é acreditar naquilo que não vemos. Muitas vezes olhamos para a nossa volta e enxergamos apenas problemas, lutas, muros e portas fechadas. É nesse cenário que o Espírito Santo começa a agir de maneira silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas real e poderosa no mundo espiritual. Ele trabalha nos bastidores da vida, alinhando situações, fortalecendo corações, transformando circunstâncias, enquanto pensamos que nada está acontecendo. A ação do Espírito Santo é invisível porque não depende da nossa percepção, mas da fidelidade de Deus. Em Romanos 8:26, a palavra declara que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos orar, quando faltam palavras, quando nossa alma está cansada demais para clamar, o Espírito Santo traduz nossas lágrimas em oração diante do Pai. Ele entra no lugar da nossa fraqueza,
e transforma em intercessão aquilo que parecia apenas dor. O Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse cuidado é fruto da ação invisível de Deus. Quantas vezes você foi livrado de perigos sem perceber? Quantas vezes desviou de acidentes, de pessoas erradas, de situações destrutivas, sem sequer imaginar? Não foi coincidência, foi o Espírito Santo agindo em silêncio. Já o Salmo 23 reforça essa verdade quando declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso mostra que a presença do Espírito não é eventual, é contínua, constante, diária. A ação invisível do Espírito Santo é também interior. Ele trabalha dentro de nós, renovando pensamentos, curando emoções, moldando caráter. Muitas vezes você percebe que algo mudou, que já não sente o mesmo peso, que a dor já não aperta tanto, mas não sabe explicar quando isso aconteceu. Foi o Espírito Santo, que silenciosamente foi limpando feridas, restaurando a alma, derramando paz onde antes havia confusão. Ele age como vento. Você não o vê, mas sente os efeitos. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando que está sozinho. Mas saiba que enquanto você escuta esta mensagem, o Espírito Santo já está em movimento. Ele está abrindo portas que você não enxerga, derrubando barreiras que ainda não percebeu, preparando cenários que logo vão se revelar diante dos seus olhos. Ele está trabalhando nos corações das pessoas certas, afastando aquelas que não fazem parte do propósito, trazendo conexões que serão resposta de oração. Essa ação invisível é o que diferencia o esforço humano do mover divino. O esforço humano depende apenas do que vemos e tocamos, mas o Espírito Santo atua no invisível, e quando finalmente se manifesta, percebemos que cada detalhe já estava alinhado. O que parecia demora era apenas preparação. O que parecia silêncio era trabalho nos bastidores. O que parecia abandono era cuidado em segredo. Não se engane, mesmo que você não veja, o Espírito Santo não está parado. Ele nunca dorme, nunca se ausenta, nunca desiste de você. Ele continua intercedendo, protegendo, guiando e fortalecendo. Sua ação pode não ser percebida agora, mas no tempo certo será impossível ignorar os frutos. Por isso, confie. Não lute sozinho, não carregue o peso acreditando que tudo depende apenas da sua força. Entregue e permita que o Espírito Santo faça o que você não pode fazer. Ele é especialista em abrir caminhos no impossível, em transformar situações improváveis, em gerar vida onde só havia morte. Enquanto você clama, Ele age. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele organiza. Essa é a beleza do agir invisível. Quando a vitória se manifesta, você olha para trás e entende que em cada detalhe havia a mão de Deus. Entre todas as promessas da Bíblia, poucas são tão conhecidas e tão proclamadas quanto as do Salmo 91. Ele não é apenas um texto poético, mas uma declaração de proteção, um escudo espiritual para aqueles que escolhem habitar no esconderijo do Altíssimo. A chave desse salmo está justamente na palavra habitar. Não é visitar de vez em quando, não é buscar a Deus apenas quando os problemas apertam, mas é viver constantemente debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o segredo para vencer a inveja, romper impedimentos e experimentar a presença do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Quando o salmista afirma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, ele está falando de um lugar espiritual de refúgio. A sombra do Altíssimo não é ausência de batalhas, mas garantia de proteção em meio a elas. A inveja pode se levantar, os ataques podem vir, as portas podem parecer fechadas, mas quem está debaixo da sombra de Deus não é atingido. É como alguém que atravessa o deserto escaldante, mas encontra um abrigo fresco que o protege do sol abrasador. Assim é a presença do Senhor para aqueles que decidem permanecer. O Salmo 91 também descreve as ameaças reais da vida, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o terror noturno, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Essas expressões mostram que os perigos existem, que a inveja, as palavras contrárias, as situações de impedimento e até as forças espirituais do mal são reais. Mas logo em seguida,
O texto traz a promessa: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que, mesmo quando o mal parece invadir todos os espaços, aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo permanece de pé. Habitar nesse esconderijo é mais do que recitar versículos, é viver em intimidade com Deus. É construir uma vida de oração diária, é aprender a entregar os fardos constantemente, é escolher confiar mesmo quando a visão natural mostra caos. É nessa postura que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Quando o coração se esconde em Deus, ele se torna muralha, torre forte, escudo intransponível. O mal pode tentar, mas não prevalece. É interessante notar que o Salmo 91 termina com uma promessa pessoal. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está o coração de Deus revelado. Ele não promete ausência de angústia, mas presença em meio a ela. Ele não promete ausência de luta, mas livramento durante a batalha. Ele não promete ausência de inimigos, mas exaltação diante deles. É a confirmação de que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparo, e que o clamor abre os céus para que essa proteção se manifeste. Quantas vezes você já leu ou ouviu o Salmo 91 sem realmente aplicá-lo à sua vida? Talvez tenha sido apenas um texto decorado, uma oração automática, mas hoje o Espírito Santo quer que você entenda. Esse salmo é uma chave espiritual. Ele é um lembrete de que não importa a inveja que tentem contra você, não importa os muros que se levantem, não importa os impedimentos no caminho, você está guardado debaixo das asas do Altíssimo, e ninguém pode tocar naquilo que Deus protege. Por isso, faça desse salmo uma prática diária. Declare em voz alta sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus projetos. Diga com fé: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Essas palavras não são apenas versos bonitos, são decretos espirituais que se estabelecem quando proferidos com fé. Elas colocam sua vida no esconderijo divino, longe do alcance do inimigo. O Salmo 91 é um convite a descansar, mas também um chamado à confiança. É a certeza de que, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, existe um abrigo seguro. É o lugar onde o medo perde força, onde a inveja se dissolve, onde os impedimentos caem por terra. É o lembrete de que você não está sozinho, mas envolvido pela sombra do Altíssimo, guardado pelo Onipotente, sustentado pelo Espírito Santo que age sem cessar. O Salmo 23 talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, repetido em momentos de alegria e em tempos de dor. Mas além da beleza poética, ele carrega uma revelação profunda sobre a confiança em Deus. Enquanto o Salmo 91 nos mostra a proteção de quem habita no esconderijo do Altíssimo, o Salmo 23 nos conduz por uma jornada de confiança, mesmo em meio aos vales mais sombrios da vida. Ele não apenas promete cuidado, mas revela um caminho, uma forma de viver guiado pelo Senhor como pastor. O texto começa com a afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras são um decreto de confiança. Não é uma esperança vaga, é uma certeza absoluta. Davi não diz: talvez nada me falte. Ele declara com convicção que, sob o cuidado do pastor, todas as necessidades são supridas. Essa não é uma promessa de vida sem desafios, mas de suficiência em todas as circunstâncias. Quando você entende que Deus é o seu pastor, deixa de viver na insegurança da falta e passa a caminhar no descanso da provisão divina. O salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aqui vemos que a confiança não é apenas sobre o que recebemos, mas sobre quem nos guia. O pastor não apenas dá provisão, ele conduz a lugares de descanso e refrigério. Em um mundo onde a inveja pesa, onde os impedimentos surgem a cada passo, onde a ansiedade consome a mente, essa promessa é uma âncora. O Espírito Santo nos conduz mansamente, não com pressa, não com desespero, mas com paz.
E é nesse guiar suave que a alma encontra refrigério. Mas o Salmo também reconhece a realidade dos vales. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é talvez a parte mais poderosa do texto. Davi não diz que nunca passaria por vales. Ele admite que os vales existem, que a sombra da morte é real, que as provações são inevitáveis. Mas no mesmo verso ele revela o segredo, a presença do pastor. Não é a ausência do vale que traz confiança, é a certeza da companhia divina dentro dele. O Espírito Santo não nos poupa de todas as lutas, mas nos sustenta em cada uma delas. A confiança em Deus, como revelada no Salmo 23, é ativa. Ela não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade do pastor. É por isso que, mesmo diante da inveja ou de impedimentos, podemos declarar com fé que a mesa já está preparada. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa imagem é de triunfo, não é apenas livramento, é honra, não é apenas sobrevivência, é abundância. O mesmo Deus que permite a luta manifesta sua glória diante dela, transformando provações em testemunhos. Esse caminho de confiança exige rendição. Muitas vezes queremos ser o pastor de nossa própria vida, tomar decisões baseadas apenas na razão, tentar conduzir cada passo com o nosso entendimento limitado. Mas o Salmo 23 nos ensina que só encontramos descanso e vitória quando reconhecemos: o Senhor é o meu pastor. Ele é quem guia, Ele é quem decide o ritmo, Ele é quem escolhe o caminho. Essa entrega não é fácil, mas é libertadora. Talvez você esteja em um vale agora, cercado pela sombra da dúvida, do medo ou da perda. Talvez esteja olhando para os inimigos que zombam, para os impedimentos que travam sua caminhada, para a inveja que tenta apagar sua luz. Mas o Salmo 23 é o lembrete de que nada disso é maior do que a presença do pastor. Ele continua ao seu lado, guiando seus passos, preparando a mesa, derramando óleo sobre sua cabeça e fazendo transbordar o seu cálice. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade, mas acreditar que a realidade final é a promessa. É viver cada dia lembrando que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da vida e que ao fim da jornada habitaremos na casa do Senhor para sempre. Essa é a confiança que nos sustenta, essa é a esperança que não falha. Esse é o caminho pelo qual o Espírito Santo nos conduz. Uma das formas mais poderosas de fortalecer nossa fé é olhar para as histórias da Bíblia e perceber como homens e mulheres de Deus venceram não por sua própria força, mas porque escolheram não lutar sozinhos. Cada narrativa bíblica é um lembrete de que quando entregamos as batalhas ao Senhor, o impossível se torna realidade. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele estava o exército de Faraó, à frente um mar intransponível. Humanamente não havia saída. O povo começou a murmurar, acreditando que seria o fim. Mas Moisés não lutou sozinho. Ele levantou o cajado em obediência ao comando de Deus, e o mar se abriu. O que era barreira se tornou caminho. Aquela travessia é a prova viva de que quando deixamos Deus agir, o que parecia impossível se transforma em milagre. Outro exemplo marcante é o de Gideão. Deus reduziu seu exército de 32 mil homens para apenas 300, justamente para mostrar que a vitória não viria da força humana, mas do poder divino. Diante de um inimigo numeroso e preparado, Gideão poderia ter desistido, mas confiou no Senhor. E a vitória veio de forma surpreendente, porque não foi conquistada pela lógica humana, mas pela intervenção sobrenatural. Gideão não lutou sozinho, e por isso venceu. Josué também viveu algo semelhante nas muralhas de Jericó. O povo de Israel não tinha ferramentas militares capazes de derrubar aquelas fortificações. Mas Deus deu uma estratégia diferente. Marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio, até o momento do clamor. Aos olhos humanos parecia loucura, mas no 7º dia, quando o povo obedeceu e clamou, as muralhas caíram. Josué não lutou com armas, lutou com fé. E porque não estava sozinho, mas acompanhado do Deus dos exércitos, o impossível aconteceu. Essas histórias nos mostram que o segredo não está no tamanho da batalha, mas em quem caminha conosco. O mar,
As muralhas e os inimigos eram grandes, mas o Deus que agia ao lado deles era maior. É isso que precisamos entender hoje. Não importa a intensidade da inveja contra você, nem a força dos impedimentos que surgem no seu caminho. Se você não luta sozinho, mas entrega suas batalhas ao Senhor, nada poderá deter o agir de Deus. E não são apenas histórias antigas. Até hoje, milhares de pessoas testemunham como Deus agiu quando elas clamaram. Pessoas que estavam presas em vícios e foram libertas. Famílias que estavam destruídas e foram restauradas. Vidas que estavam à beira da morte e receberam cura. Negócios que estavam falidos e foram reerguidos. Tudo isso aconteceu porque, em vez de lutar sozinhas, essas pessoas clamaram e permitiram que o Espírito Santo agisse. O maior erro que podemos cometer é acreditar que temos condições de vencer com nossas próprias forças. O inimigo sabe que, enquanto você insistir em lutar sozinho, ficará cansado e vulnerável. Mas no momento em que você entrega a luta nas mãos de Deus, a batalha deixa de ser sua e passa a ser dele. E quando o Senhor entra na guerra, a vitória é certa. Talvez você esteja diante de um mar vermelho em sua vida, olhando para algo que parece não ter saída. Ou talvez esteja diante de uma Jericó, encarando muralhas que não caem com esforço humano. Ou ainda cercado como Gideão, em desvantagem diante de inimigos muito maiores. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas e que entregou inimigos poderosos nas mãos de poucos, é o mesmo que hoje se levanta ao seu lado. Essas histórias são mais do que memórias do passado. São profecias para o presente. Elas nos mostram que a inveja pode tentar, os impedimentos podem se levantar, as lutas podem ser grandes, mas se você decidir clamar, confiar e entregar, não lutará mais sozinho. E quando Deus luta por você, não importa a intensidade da guerra, a vitória sempre será garantida. A oração não é apenas um diálogo com Deus, nem uma lista de pedidos apresentados diante do trono. Ela é, acima de tudo, um ato de rendição. Quando nos ajoelhamos, quando levantamos a voz, quando deixamos escapar lágrimas, estamos declarando algo maior, que não conseguimos vencer sozinhos, que precisamos do Senhor, que dependemos completamente da sua graça. Orar é admitir que nossas forças são limitadas, mas que a força dele é ilimitada. É reconhecer que não temos o controle, mas que ele governa todas as coisas. Esse ato de rendição é o oposto da lógica humana. O mundo ensina que vencer é mostrar poder, é ser independente, é nunca admitir fraquezas. Mas no reino de Deus, a vitória começa no reconhecimento da fraqueza. É quando dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, que o céu se abre. Oração é render-se ao plano divino. É abrir mão da insistência em lutar sozinho e entregar cada área da vida nas mãos do Criador. O Salmo 91 nos mostra esse princípio quando diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Invocar é clamar, é se curvar diante de Deus, é dizer: eu dependo de Ti. Já o Salmo 23 reforça essa mesma verdade. Deitar-me faz em verdes pastos. Ovelhas não deitam se estão inquietas, só descansam quando confiam no pastor. Essa confiança é rendição, é aceitar que não sabemos o caminho, mas Ele sabe. A oração como rendição não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Muitos continuam travando batalhas intermináveis porque não se rendem. Tentam resolver pela força do braço, pela inteligência, pelo dinheiro, pelas conexões humanas. Mas quando se dão conta, estão exaustos, feridos e sem resultados. O que falta não é esforço, é rendição. Quando o coração se curva diante de Deus, Ele assume o controle e começa a agir de forma sobrenatural. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos disso. Ana, estéril e humilhada, se rendeu em oração no templo. Ali, aos pés do Senhor, ela derramou sua alma e foi respondida com o filho que se tornaria profeta. Ezequias, diante de uma doença terminal, se rendeu em lágrimas diante de Deus e recebeu mais 15 anos de vida. Jesus, no Getsêmani, mostrou o maior exemplo de rendição quando disse: Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração mudou a história da humanidade. Oração de rendição é poderosa porque troca o nosso querer pela vontade de Deus. É quando dizemos: Senhor, não se faça o meu plano, mas o teu. Muitas vezes pedimos coisas que parecem boas, mas que poderiam nos afastar do propósito. Quando nos rendemos, abrimos mão de insistir no que achamos certo e confiamos no que Deus sabe ser melhor. Esse é o maior ato de fé. Talvez você tenha orado muito pedindo respostas específicas, mas ainda não experimentou a oração como rendição. Hoje o Espírito Santo está te chamando a mudar a postura. Não se trata apenas de pedir, mas de entregar. Não se trata apenas de falar, mas de confiar. Oração de rendição não exige palavras elaboradas, exige coração sincero. Às vezes basta dizer: Senhor, toma o controle, eu me rendo. Quando você ora assim, o peso sai dos ombros, porque você entende que a luta não é mais sua, é do Senhor. E quando Ele assume, as coisas começam a mudar. Os impedimentos caem, as portas se abrem, a inveja perde força e a paz invade o coração. Oração como rendição é o segredo para viver em descanso mesmo no meio da guerra. É o que transforma lágrimas em força, dores em testemunhos e impossibilidades em milagres. Não lute mais sozinho. Dobre os joelhos, abra o coração, entregue tudo. Porque quando você se rende em oração, o céu se move em sua direção e o Espírito Santo age com poder que nenhuma força humana pode resistir. Há momentos em que as palavras faltam. Você tenta orar, mas a dor é tão profunda que não encontra frases. Você dobra os joelhos, mas o coração está tão pesado que só consegue chorar. Nesses instantes, muitos acreditam que suas orações não chegam a lugar algum, que o silêncio é sinal de fraqueza. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por você de forma invisível e poderosa. Em Romanos 8:26, a palavra nos revela: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando sua boca não consegue falar, o Espírito fala por você. Quando sua mente não consegue organizar os pensamentos, o Espírito traduz sua dor em oração perfeita diante do Pai. Quando sua fé parece vacilar, Ele se coloca no meio da batalha e garante que a sua causa seja apresentada diante do trono de Deus. Essa intercessão do Espírito Santo é um mistério profundo, mas também uma demonstração de amor incondicional. Ele não espera que você seja forte o tempo todo, não exige que tenha sempre palavras bonitas para orar, não cobra que saiba pedir da forma certa. Ele sabe da sua fragilidade, conhece os limites do coração humano e se coloca como ajudador. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está orando em seu lugar. O Salmo 91 reflete essa realidade ao dizer: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não precisa ver a rede para saber que está protegido. O Espírito Santo já está agindo contra armadilhas que você nem imagina. Já o Salmo 23 nos lembra: a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse consolo é a ação do Espírito em meio ao vale, guiando, fortalecendo, intercedendo quando você já não consegue caminhar sozinho. Talvez hoje você esteja em um momento em que as palavras não vêm. Talvez sua oração seja apenas um suspiro, um olhar para o alto, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Saiba que nada disso é em vão. Cada lágrima é traduzida pelo Espírito em intercessão. Cada gemido é transformado em pedido perfeito diante de Deus. Você não está em silêncio. Você está sendo representado diante do trono pelo Consolador. Essa intercessão também é poderosa, porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus de forma plena. Muitas vezes pedimos coisas que acreditamos ser boas, mas que não estão alinhadas com o propósito divino. O Espírito, ao interceder, apresenta não apenas o que desejamos, mas o que realmente precisamos. Ele não apenas traduz nossos pedidos, Ele os aperfeiçoa. Ele leva ao Pai não apenas a nossa dor,
mas a solução que está de acordo com o plano perfeito. É por isso que, mesmo sem entender, você pode descansar, porque enquanto você dorme, o Espírito ora. Enquanto você se cala, ele fala. Enquanto você se sente fraco, ele se levanta em seu favor. Essa é a promessa. Você nunca está sem oração, porque o Espírito Santo nunca deixa de interceder. Na prática, isso significa que você não precisa se sentir incapaz ou indigno por não saber orar como gostaria. O céu não depende da perfeição das suas palavras, mas da sinceridade do seu coração. O Espírito Santo já está completando aquilo que você não consegue expressar. Ele está intercedendo por sua família, por sua saúde, por sua vida espiritual, por áreas que você nem imagina estarem em perigo. Hoje, confie nessa verdade. Você não luta sozinho, você não ora sozinho, você nunca está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, traduzindo sua dor, intercedendo com gemidos inexprimíveis, colocando diante do Pai cada detalhe da sua vida. E porque Ele intercede, você pode ter certeza de que a vitória já está sendo preparada. Uma das maiores verdades espirituais reveladas na Palavra de Deus é que a fraqueza não é o fim, mas o início de um novo mover. O mundo nos ensina a esconder nossas limitações, a negar nossas fragilidades, a viver como se fôssemos fortes o tempo todo. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando admitimos que não conseguimos mais lutar sozinhos que o Espírito Santo se levanta dentro de nós e transforma aquilo que parecia motivo de derrota em fonte de vitória. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Ele havia clamado 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a lógica do reino. O que o mundo despreza, Deus usa. O que parece pequeno, Ele multiplica. O que parece incapaz, Ele capacita. O Salmo 91 reforça esse princípio ao dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repare que a fortaleza não vem de quem confia, mas de quem é confiado. A força não está em nós, mas naquele que é o nosso refúgio. Já o Salmo 23 nos lembra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale é o lugar da fragilidade, mas é também o lugar onde a força do pastor se revela. Transformar fraqueza em força não significa negar a dor, mas entregar a dor. Não significa esconder as limitações, mas reconhecê-las diante de Deus. É quando dizemos: Senhor, eu não consigo, mas eu confio, que Ele derrama graça sobre graça. A fraqueza nos faz depender, e a dependência abre espaço para que a força do Espírito Santo se manifeste. Quantas histórias na Bíblia confirmam essa verdade? Moisés dizia que não sabia falar bem, mas foi usado para confrontar Faraó e liderar um povo inteiro. Gideão se via como o menor da sua casa e o mais insignificante da sua tribo, mas foi levantado como guerreiro vitorioso. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um dos maiores pregadores da história. Em cada caso, a fraqueza não foi empecilho, foi ponto de partida. Talvez você olhe para si mesmo e veja apenas limitações. Talvez pense que não tem força para enfrentar o que está vivendo, que não tem fé suficiente, que não tem coragem para seguir em frente. Mas a boa notícia é que Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a entrega. Ele não precisa da sua força, Ele precisa do seu coração disposto, porque é no espaço da sua fraqueza que Ele derrama a força que vem do alto. Essa transformação é obra do Espírito Santo. Ele pega o coração abatido e enche de coragem. Ele pega a mente confusa e traz clareza. Ele pega o espírito cansado e sopra vida nova. É um processo invisível, mas real. De repente você percebe que o que ontem parecia insuportável hoje já não pesa tanto. O que antes te paralisava já não te prende. O que antes era motivo de medo se transforma em testemunho de vitória. Por isso, não tenha vergonha das suas fraquezas. Elas não te desqualificam. Elas apenas revelam o quanto você precisa de Deus. E quanto mais você depender dele, mais forte será.
Lembre-se, a força não está em fingir que é invencível, mas em admitir que é humano e confiar no poder do divino. Hoje, o Senhor te chama a transformar a sua fraqueza em força. Entregue a Ele o peso que não consegue carregar, a dor que não consegue curar, a luta que não consegue vencer. O Espírito Santo está pronto para agir dentro de você, e quando Ele age, o fraco se torna valente, o cansado se torna renovado, o inseguro se torna confiante. Porque no reino de Deus, a fraqueza é o palco onde a força dele brilha com mais intensidade. Depois de compreender que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo intercede por nós e que até as nossas fraquezas podem ser transformadas em força, chega o momento de dar um passo ainda mais ousado. Declarar pela fé as promessas de Deus sobre a nossa vida. As declarações proféticas não são frases positivas criadas pela mente humana, mas verdades espirituais fundamentadas na palavra, liberadas com autoridade para moldar a realidade. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Isso significa que o que falamos tem peso no mundo espiritual. Palavras não são apenas sons, são sementes. Quando liberamos declarações de fé, estamos plantando no invisível aquilo que colheremos no visível. É por isso que o inimigo se esforça tanto para colocar na boca das pessoas palavras de derrota, medo e incredulidade. Mas quando alguém se levanta e decide declarar o que Deus diz, tudo ao redor começa a mudar. O Salmo 91 é, em si, uma grande declaração profética. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando você proclama isso em voz alta, está decretando sobre a sua casa uma proteção divina que nem o inimigo pode resistir. O Salmo 23 também é repleto de declarações de vitória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, quando ditas em fé, criam no coração uma convicção tão forte que as circunstâncias externas perdem o poder de gerar medo. As declarações proféticas não apenas fortalecem a fé, mas também desarmam a inveja e derrubam impedimentos. Enquanto o mundo lança palavras contrárias, enquanto pessoas tentam limitar sua vida com frases negativas, você responde com decretos espirituais. Quando dizem que você não vai conseguir, você declara: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando dizem que sua família não tem jeito, você proclama: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando dizem que é impossível, você afirma: para Deus nada é impossível. É importante entender que essas declarações não são mágicas. Elas só têm poder porque estão alinhadas com a vontade de Deus revelada na Escritura. O profeta Ezequiel experimentou isso quando foi levado ao vale de ossos secos. Deus o mandou profetizar, e à medida que ele declarava, os ossos começaram a se juntar, a criar carne e, por fim, ganharam vida. Não foi a força da voz de Ezequiel, mas o poder da palavra de Deus liberada pela boca dele. Assim também acontece conosco. Quando declaramos a palavra, o Espírito Santo age e a vida se manifesta onde só havia morte. Talvez você tenha passado anos repetindo palavras de derrota sobre si mesmo. Talvez tenha dito frases como: eu nunca vou conseguir, minha vida não muda, eu não sou capaz. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a substituir essas palavras por declarações de vitória. O que você fala sobre si mesmo precisa estar alinhado ao que Deus já disse a seu respeito. Ele te chama de filho, te chama de amado, te chama de vencedor, te chama de herdeiro das promessas. Por isso, comece agora a declarar em voz alta: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Sou protegido pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Espírito Santo age em mim e através de mim. Meu cálice transborda e minha vida floresce. Essas declarações não são apenas frases soltas, são decretos que mudam ambientes, quebram correntes e estabelecem vitória. Cada vez que você proclama em fé, o mundo espiritual se move. Não subestime o poder das suas palavras. O inimigo teme uma boca que profetiza vitória, porque sabe que cada declaração alinha o céu com a terra. A partir de hoje, decida usar sua voz não para reforçar derrotas, mas para decretar conquistas. Declare sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre sua vida espiritual, sobre seus projetos.
Quanto mais você profetizar, mais a atmosfera ao seu redor será transformada. As declarações proféticas são o eco da fé. Elas mostram que você não apenas crê em silêncio, mas que se posiciona em voz alta. E quando você faz isso, não está apenas motivando a si mesmo, está liberando no mundo espiritual as promessas eternas de Deus. O Espírito Santo age em resposta a essa fé falada, e é assim que sua vida deixa de ser marcada pela fraqueza e passa a ser marcada pela vitória. A caminhada com Deus não é feita de um único momento de fé, mas de uma vida inteira de perseverança. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas param quando as respostas não vêm no tempo que esperavam. Outros até clamam uma vez, mas desistem diante do silêncio aparente. No entanto, a palavra de Deus deixa claro: as promessas são para aqueles que permanecem até o fim. Perseverança é a ponte entre a oração e a vitória, entre a promessa e o cumprimento, entre a semente lançada e a colheita abundante. Jesus contou a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, justamente para ensinar que se deve orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A viúva não tinha poder, não tinha influência, mas tinha perseverança. Dia após dia, ela batia na porta do juiz, até que ele, cansado de tanta insistência, atendeu sua causa. Jesus conclui dizendo: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, depressa lhes fará justiça." Essa parábola é um convite claro: não pare de clamar, não pare de confiar, não pare de perseverar. O Salmo 91 fala de habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, não visitar. Isso significa constância. Não adianta buscar refúgio apenas nos dias de angústia e se afastar nos dias de paz. É a perseverança diária na presença que garante a proteção contínua. Já o Salmo 23 nos lembra: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida." Todos os dias, não apenas alguns. A bondade e a misericórdia acompanham aqueles que não desistem de caminhar com o pastor. Perseverar não é fácil. Exige fé quando tudo diz o contrário. Exige paciência quando o coração quer urgência. Exige constância quando a alma deseja desistir. Mas é na perseverança que o caráter é moldado, que a fé é refinada e que a vitória se torna sólida. Muitos recebem bênçãos rápidas e as perdem porque não tinham perseverança para sustentá-las. Já os que permanecem firmes experimentam vitórias duradouras, porque foram preparados pelo processo. Na história de Josué e o povo diante das muralhas de Jericó, a perseverança foi decisiva. Durante 6 dias, eles marcharam em silêncio, sem ver nenhuma mudança. Humanamente parecia inútil. Mas no 7º dia, após perseverarem até o fim, as muralhas caíram. O que teria acontecido se eles tivessem desistido no 5º ou 6º dia? Jamais teriam visto o milagre. Assim também é conosco. Muitas vezes estamos a um passo da vitória, mas corremos o risco de parar antes da hora. Talvez você já tenha orado por meses ou até anos por uma causa. Talvez tenha pedido pela salvação de alguém da família, pela restauração de um relacionamento, pela cura de uma enfermidade ou pela libertação de uma área da sua vida. E porque ainda não viu resposta, pensou em desistir. Mas esta palavra é um chamado. Não pare agora. A perseverança é o que sustenta o milagre. Cada oração feita em fé é uma volta a mais no muro de Jericó. A cada dia de perseverança, você está mais perto da queda das muralhas. O inimigo sabe que não pode impedir o agir de Deus, então tenta impedir você de perseverar. Ele coloca cansaço, desânimo, dúvidas, distrações, tudo para que você pare de clamar. Mas se você resistir, se continuar, se permanecer, nada poderá deter o cumprimento da promessa, porque Deus honra quem não desiste. Perseverar é também uma demonstração de amor. Quando você continua buscando a Deus, mesmo sem respostas imediatas, mostra que sua fé não é interesseira, mas verdadeira. E Deus, que vê o coração, recompensa essa fidelidade. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a perseverar, a continuar clamando, a continuar declarando, a continuar confiando. Não lute sozinho e não pare no meio do caminho.
A vitória não é para quem começa apenas, mas para quem permanece até o fim. E quando você persevera, o céu se abre, o Espírito Santo age e a promessa se cumpre em sua vida. Chegamos ao ponto final desta caminhada, mas o que ouvimos até aqui não é apenas um conjunto de palavras, é um chamado direto do céu ao seu coração. Desde o início, você foi confrontado com a pergunta: até quando vai lutar sozinho? Ao longo deste caminho, vimos que o peso humano cansa, que o descanso divino renova, que o silêncio de Deus não é ausência, que o clamor abre os céus, que o Espírito Santo age mesmo quando não percebemos, que os Salmos 91 e 23 são chaves de proteção e confiança, que histórias de fé mostram vitórias impossíveis, que a oração é rendição, que o Espírito intercede, que a fraqueza se transforma em força, que as declarações proféticas moldam realidades e que a perseverança sustenta o milagre. Agora, neste momento, você precisa decidir o que fará com essa verdade. Não basta ouvir, é necessário responder. Não basta compreender, é necessário se render. Não basta admirar as promessas, é preciso tomá-las para si. O Espírito Santo está te chamando a uma escolha: parar de lutar sozinho e entregar, de uma vez por todas, cada área da sua vida ao Senhor. Talvez você carregue feridas profundas. Talvez esteja em meio a batalhas que ninguém ao seu redor consegue entender. Talvez o inimigo tenha se levantado com inveja, tentando bloquear sua caminhada, criando impedimentos, levantando muralhas. Talvez você já tenha tentado de todas as formas resolver sozinho e só encontrou mais cansaço e frustração. Mas agora é a hora de dizer: Senhor, eu não quero mais lutar sozinho. Eu clamo a Ti, eu entrego, eu me rendo. O Salmo 91 nos garante que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa é a promessa que está diante de você agora. E o Salmo 23 encerra dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o destino de quem escolhe confiar. Viver cada dia debaixo da bondade e da misericórdia, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele só age onde há entrega. Por isso, abra o coração agora. Permita que as palavras que você ouviu se transformem em oração viva. Não lute mais até a exaustão, não caminhe mais até o esgotamento. Hoje é o dia de deixar que o Senhor seja o seu pastor, o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro presente em meio às tribulações. E não se engane, esta não é apenas uma mensagem, é um momento profético. O céu está se movendo enquanto você ouve. Correntes estão sendo quebradas, impedimentos estão caindo, portas estão se abrindo, e o Espírito Santo está trazendo vida nova ao seu coração. O que antes era peso está sendo substituído por leveza. O que antes era desespero está sendo transformado em esperança. O que antes era silêncio está sendo preenchido pela voz suave de Deus te dizendo: eu estou contigo. Esse é o chamado final. Não lute mais sozinho. Clame, entregue, persevere, declare, confie, porque a vitória já não depende da sua força, mas da fidelidade daquele que nunca falha. Agora, ore junto desta palavra. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu entrego minhas batalhas em Tuas mãos. Eu não quero lutar sozinho. Que o Teu Espírito Santo haja em minha vida e que a Tua vitória se manifeste em mim. E ao fazer essa oração, saiba: o céu se moveu em seu favor. Porque quem confia no Senhor jamais será confundido, e quem se rende ao Espírito Santo jamais será derrotado.